Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Direito na Escola. Eu sou o Fábio Gomes Paulino, sou advogado, sou membro desse projeto e hoje nós vamos conversar sobre direitos trabalhistas. Bom, se você já conhece o direito na escola, você sabe um pouco da nossa dinâmica e do nosso objetivo. Mas se é o primeiro vídeo que você está assistindo, saiba que o nosso projeto tem o intuito de levar conhecimento sobre direitos e deveres que regem a sociedade. E nesse vídeo, o nosso tema vai ser direitos e deveres trabalhistas. Aproveita, já chama aí o seu pai, sua mãe, quem você acha que esse vídeo pode ser interessante no aprendizado sobre direitos trabalhistas. Vamos então já partir para o primeiro conceito aqui sobre direito do trabalho. O que é o direito do trabalho? Vamos ler o conceito juntos? Direito do trabalho é o instrumento que regula, principalmente através de leis, as relações havidas entre empregados e empregadores e ainda entre o Estado, visando proteger e assegurar as condições mínimas de trabalho. Bom, se você assistiu o primeiro vídeo do nosso projeto agora, nesse formato em videoaula, você já viu que falamos um pouco sobre organização do Estado, sobre princípios, e esses conceitos que você viu na primeira aula vão ser importantes nessa aula de hoje. Então, se você não assistiu a primeira aula, eu recomendo você voltar lá e assistir. Mas se você não assistiu, segue nessa aqui, depois você volta lá e as ideias vão se conectar. Porque olha só, o conceito já fala em relação entre empregado e empregador e também com o Estado. Então conhecer o que é o Estado é um ponto importante. Mas vamos seguindo então. Olha só, vamos falar sobre a origem do direito do trabalho. O que você já aprendeu aqui? Que o direito do trabalho visa regular a relação entre empregado e empregador. Qual é a história do direito do trabalho no Brasil? Se a gente for olhar a nossa história, a gente tem que ver que o direito do trabalho só começa a ser falado no Brasil, a ser estudado, a ser implementado, a ver na realidade, a partir do fim da escravidão. Por que isso? Obviamente, escravo trabalhava, escravo era empregado, escravo recebia salário, escravo tinha direitos. A gente sabe que não, né? A história conta pra gente que o escravo era o quê? Era uma mercadoria. Era um animal praticamente. Inclusive que eu vendia, né? Eu podia vender escravo, roubar escravos. Então não tinha uma relação trabalhista a partir de então. Só depois que a escravidão é abolida no Brasil é que eu começo a ter pessoas trocando a força de trabalho por dinheiro, por bens. E aí sim, óbvio, a gente começa a ter uma evolução da lei. Então, quando a gente começa a pensar, olha só, 1890, quando é que foi a abolição da escravatura? Professor de História, quem aí foi aluno bom de História já vai saber, foi 1888, né? Então, a partir de 1890 que eu começo a trabalhar, a pensar em direito trabalhista. E aqui a gente começa alguns decretos. O que é decreto? Decretos são leis, pequenas leis, e por isso que são chamadas de decretos esparsos. São leis, pequenas leis soltas para regulamentar essa relação que estava começando ainda. 1934, a gente tem a Constituição de 34, né, o ano de 34, e foi a primeira vez que numa Constituição a gente viu falar em direito do trabalho. Essa palavra não é nova para você, que já viu o nosso primeiro vídeo, né, que falamos de Constituição Federal, tá lembrado? Lembra da Gisele Bündchen? Bom, em 34 não tinha Gisele Bündchen ainda, mas a Constituição é sempre a lei mais importante. Então, em 1934, a Constituição, que é a lei mais importante, falava de direito trabalhista, mas foi a primeira vez que ela falou sobre direito trabalhista. E se é a primeira vez, certamente foi pouco, né? Em 1937, Getúlio Vargas avança um pouco nas leis trabalhistas e retira alguns direitos. Para que você tenha uma ideia, em 1937, Getúlio Vargas, que era o presidente naquela época, proibiu a greve, porém criou a Justiça do Trabalho. Nós vamos falar ainda nessa aula sobre o que é a Justiça do Trabalho, mas aqui nasce a CLT. A consolidação das leis trabalhistas. Olha só, em 1890 a gente tinha leis soltas, leis esparsas.
Já em 1937, caminhando aqui para 1946, a gente tem a reunião dessas leis e a formação da CLT. A CLT, a consolidação das leis trabalhistas, é a junção de todas as leis que vão cuidar da relação entre empregado e empregador. Se você, pai desse aluno da Escola Estadual Caminho à Luz, está assistindo aí, responsável, você sim conhece a CLT e você conhece o Getúlio Vargas, isso eu tenho certeza. E sabe que o Getúlio Vargas tem essa relação direta com a CLT, porque foi no governo dele que avançou muito a lei trabalhista e a criação da CLT. Daí a importância de, quando a gente falar no histórico do direito do trabalho, falar de Getúlio Vargas e falar da CLT. Em 1946, surge a Previdência Social, o Ministério Público e questões do que a gente chama de estado de bem-estar, que é chamado esse ápice da proteção, ou seja, o auge da proteção do empregado em relação ao empregador. Em 1967, aí década de 60, a gente tem critérios mais liberais e princípios de igualdade. O que seriam esses critérios mais liberais e essa igualdade? Começa a surgir uma liberdade entre os empregados e os empregadores. As relações trabalhistas começam a ficar mais livres, mais amplas, mas um maior crescimento. Nós já vimos também no nosso primeiro vídeo que a lei ela faz o quê? Ela acompanha a sociedade. Então não dá para em 1960 eu ter a mesma lei de 1890 e em 2021 ter leis de 1967. Então é sempre um avanço. Então a história vai sempre ir mudando e o direito, a lei, vai sempre acompanhando. Esse daqui foi um recorte bem rápido, óbvio, da nossa história do direito trabalhista. Mas o que é importante que você saiba? Que a gente só fala em direito do trabalho depois da escravidão. Porque escravo não trabalhava, Escravo não tinha uma relação. Escravo trabalhava no sentido do labor, mas não trabalhava no sentido de relação de trabalho. E da importância que tem o governo de Getúlio Vargas na criação da CLT e de muitos dos benefícios que a gente tem até hoje. É nessa época de Getúlio Vargas que surgiram alguns benefícios, como o 13º, as férias remuneradas, mas esses benefícios a gente vai falar daqui a pouquinho ainda. Segue comigo aqui então, continuando sobre fontes do direito. Esse tema aqui também não é novo para você que já viu o primeiro vídeo, hein? A gente falou sobre fontes do direito. O que são fontes do direito? É de onde a lei surge. Você consegue lembrar lá da primeira aula quais são as fontes do direito que eu citei? Vou te dar aí 1 minuto para você pegar seu caderno, suas anotações e ver se você vai lembrar quais são as fontes do direito. Se você não lembrou, se você não anotou, eu vou te dar uma segunda chance, hein? Olha só. Fontes do direito. O que são fontes do direito? Qualquer fato jurídico ao qual siga a criação, modificação ou extinção de uma norma jurídica. Lá naquela primeira aula, eu fiz uma brincadeira com você no sentido assim, de onde brota a lei? De onde surge a inspiração para inventar uma lei? E aí tem várias fontes, A gente conversou sobre costumes, princípios, analogia, jurisprudência, direito comparado. Hoje eu trouxe aqui um outro desenho sobre fontes do direito. Olha só, a própria lei é uma fonte, a doutrina, os costumes, a jurisprudência. Aqui eu não estou falando do direito comparado, não nesse desenho, mas ele é fonte também. Lembra de olhar para o vizinho, saber como é que o país do lado está fazendo com as leis trabalhistas. Isso é muito importante para a evolução da lei. Então todo direito sempre vai beber nessas fontes para criar um direito mais justo e mais amplo e cada vez mais adequado para a realidade. Em 1890, quando começou o direito do trabalho, tinham fontes. Em 1967, quando foram criando aí mais leis e mais direitos trabalhistas, as fontes eram outras. E hoje, em 2021, eu também não tenho que atualizar e eu tenho que ir lá nessas mesmas fontes para ver como que está a lei, como que está a doutrina. Certamente mais pessoas estão escrevendo sobre o direito, mais pessoas estão com costumes diferenciados. 1890, qual que era o costume? Era ter escravo. E agora em 2021, será que eu posso ter escravo? Será que eu posso comprar, ir lá no mercado e comprar
3 empregados e fazer como meus escravos? Já não é mais um costume, até porque a lei não permite mais esse costume, né? Então é um avanço da sociedade. Vamos seguindo então, princípios do direito do trabalho. O que são princípios? Princípios são teorias, são pensamentos que ajudam a gente a interpretar a lei e a realidade da sociedade. Então, toda vez que eu falar em princípios, eu vou ter ali um pezinho na interpretação da lei e na realidade. Então, em relação ao direito do trabalho, quais são os princípios? Eu tenho um primeiro princípio, que é o princípio da proteção do empregado. As leis trabalhistas, ela tem essa característica de protegerem mais o empregado do que o próprio empregador. Esse é um princípio. As normas jurídicas, ou seja, as leis, elas protegem o empregado. E com o passar do tempo, esse princípio, o princípio da proteção ao empregado, ajuda, orienta que as pessoas que escrevem as leis vão sempre pensar: eu tenho que escrever uma lei que protege o empregado. Eu tenho que ter um olhar para o empregado diferente do empregador. Na realidade, quem pode mais? O empregado ou o empregador? A empresa tem mais dinheiro? Tem. Ela é maior? É. Ela tem mais poder? Geralmente sim. E às vezes o empregado é um só. E ele recebe só aquele salário, ele às vezes não tem muitas condições. Então é por isso que esse princípio orienta essas normas dessa maneira. Proteção ao empregado. Um segundo princípio. Princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. O que significa esse princípio, pessoal? Indisponibilidade, ou seja, eu não posso dispor dos direitos trabalhistas. Significa que quando você é um empregado, quando você vai trabalhar numa empresa, quais são os direitos que você tem? Qual é o direito que vai te proteger? Qual é o direito que vai cuidar dessa relação com o seu patrão? É o direito trabalhista. Eu não posso dizer: não, eu não quero direito trabalhista, eu quero direito civil. Ou eu não quero direito nenhum, eu mesmo dou conta de me relacionar e de exigir e de analisar os limites com o meu empregador. Isso você não pode fazer. Por quê? A lei é para você, é um direito. Então ela está até acima de você, né? Você não pode recusar o direito trabalhista. Se você está trabalhando, o empregador e você também tem que cumprir a lei. Porque não só você tem direitos, como empregado você também tem deveres. Então se você pensa assim: eu não quero a lei trabalhista, significa que você não quer os direitos e também os deveres. Então é por isso que você tem que seguir a lei. Então você não pode praticar esse pensamento, indispor dos direitos trabalhistas. Terceiro princípio, princípio da realidade sobre a forma. Realidade e forma, ou seja, o que está escrito versus o que está sendo feito. Muitas pessoas, infelizmente, contratam as pessoas e pagam um salário X no papel, mas na realidade paga outro. Por exemplo, você é contratado para trabalhar 8 horas por dia, que é uma das jornadas que a lei coloca, né? Você pode, por exemplo, entra às 9 e sai às 18, 8 horas por dia. Isso é o que está no seu contrato de trabalho. Então, essa é a forma, é o que está escrito. Mas na realidade, você trabalha muito mais. Você trabalha 8, 9, 10 horas por dia. Qual que é a realidade? A realidade é que eu trabalhava 10 horas por dia, mas o meu contrato falava que eu trabalhava 8. E aí? Para a justiça, o que vai valer? O que está escrito ou o que era feito? Outro exemplo, você é contratado para ser um vendedor de uma loja. No contrato, você é vendedor, mas na realidade, você fazia muito mais que vendedor. Além de vendedor, você administrava a loja, então você tinha responsabilidades muito maiores do que vendedor. E, obviamente, deveria ganhar mais do que um vendedor, porque se você fazia mais que ele, o justo é que você ganhe mais que ele. E aí? A realidade é que você era um administrador, mas a forma, o contrato, é que você era um vendedor. E aí? Como é que a justiça vai responder essa situação? Então daí vem o princípio da realidade sobre a forma. A realidade vai ser sempre mais importante para a justiça do que a forma, do que o que está escrito, do que o papel fala. Princípio da intangibilidade salarial. Hoje está cheio de palavrinha nova, pessoal.
Se você ficou com dúvida, anota essa palavra, vai no dicionário depois para ver o significado. É assim que a gente aprende, é assim que a gente muda o nosso vocabulário e cresce mais para poder conversar com as pessoas. O que é intangibilidade? Tangibilidade é encostar. É muitas vezes alterar alguma coisa. E intangibilidade é o contrário, né? Então, o que é a intangibilidade salarial? Significa que eu não posso tocar, eu não posso modificar, eu não posso tirar um pedaço de alguma coisa. No caso do salário. O que significa? Que o empregador não pode descontar no salário do empregado. Esse princípio é um princípio que, assim como todos os outros, eu vou explicar daqui a pouco, todo princípio ele pode ser alterado, nem sempre é a ferro e fogo. Então, o que seria a intangibilidade salarial? Em tese, o empregador tem que pagar o seu salário, né, aquele combinado, e não pode descontar nada dele. Mas nada mesmo, Fábio, eu não posso descontar nada do meu empregado se eu sou um empregador? A lei vai falar o que você pode descontar. O que você pode descontar do seu empregado? Um percentual do vale transporte, um percentual do plano de saúde. Se o seu trabalho ele exige, por exemplo, que você tenha que ter cuidado com alguma peça e aí você quebrou essa peça, talvez ele pode descontar, mas vai depender do caso em si. Em regra, o salário não pode ser descontado. Eu não posso te punir descontando o seu salário. Por exemplo, você chegou atrasado. Se você chegou atrasado, você vai trabalhar menos horas. Então você vai receber menos porque você trabalhou menos horas. Mas eu não posso descontar do seu salário a título de te punir porque você chegou atrasado. Aí eu estou indo contra esse princípio da intangibilidade salarial. Eu só posso descontar aquilo que a lei fala que eu posso descontar. Eu não posso inventar alguma coisa para descontar no seu salário. Princípio da continuidade da relação do emprego, ou continuidade do emprego. Esses princípios a gente pode interpretá-los até pela leitura que a gente faz, né? Continuidade do emprego. Você começa a trabalhar hoje, você já quer sair semana que vem? A ideia é que não, né? É que o seu trabalho continue, que você possa trabalhar por meses, anos. Esse é um princípio que fala o seguinte: nem o seu empregador quer que você saia, nem você quer sair. Mas óbvio que se você quiser, se o seu empregador também quiser encerrar, ele pode, né? Vocês dois podem fazer a qualquer momento. Mas é um princípio que nos orienta, que a relação de trabalho, ela deve continuar, né? Você, sexta-feira, foi embora, a sua expectativa é que segunda você vai chegar lá e seu trabalho vai estar lá. E da mesma maneira, o seu empregador. Quando você termina o seu expediente, ele pensa, amanhã ele vai estar de volta e a coisa vai funcionar. Imagina uma padaria. Imagina se o dono da padaria encerra o expediente, o padeiro vai embora e ele fica assim, será que esse padeiro vai aparecer amanhã? Será que vai ter pão amanhã para essa comunidade? Esse é um princípio que dá esse sentimento para os dois. Para o dono da padaria, a expectativa é o quê? Que o emprego vai continuar e que o padeiro vai voltar amanhã. E o padeiro da mesma forma, né? Que ele vai chegar e amanhã vai poder operar o forno dessa padaria e fazer pão e aí esse emprego vai continuar. Esses são alguns princípios, não são todos, existem mais princípios. Esses são alguns princípios que regem o direito trabalhista. Percebam que o princípio ele ajuda a gente a interpretar como a gente vai se comportar. Ele ajuda a gente, nem sempre eu preciso ler a lei para saber como eu vou me comportar. O empregador, quando ele pensa na continuidade, ele não precisa saber da lei. Ele, se orientando por esse princípio, sabe que amanhã ele deve esperar esse empregado voltar e vice-versa. Da mesma maneira, ele também vai saber que ele não pode descontar o salário. Que você não vai recusar a lei trabalhista. Então os princípios sempre ajudam as pessoas, o cidadão, a se portar em sociedade e é uma expectativa de como o outro também vai se comportar. Por isso que princípios são muito importantes, tanto a gente conhecer quanto a gente praticar na nossa realidade. Vamos continuar na nossa aula então. Eu falei muito aqui sobre essas duas pessoinhas, né? Empregado e empregador. Quem são essas pessoas? Você, será que você conhece alguém ou sabe identificar alguém que é efetivamente um empregado?
Quem é o empregado? Não é só aquele que está trabalhando, né, que tem um emprego. Ele tem algumas características bem específicas. Vamos conhecer então exemplos aqui de empregado, né? Olha só, o médico, o pessoal da área da saúde, a faxineira, são pessoas empregadas e são figuras do empregado. E tem essa famosinha aqui, né, que é a carteira de trabalho. A gente vai falar dela também e por que ela é tão importante. Mas olha só as 5 características do empregado. Eu já vou te contar que essas características aqui são muito importantes no direito trabalhista. Todo advogado trabalhista conhece os chamados 5 elementos fáticos, né? As 5 características do empregado. A primeira característica do empregado é que ele tem que ser pessoa física. Todo empregado é uma pessoa física, é uma pessoa que tem CPF. Para ser empregado tem que ter CPF. Então, se você quer trabalhar hoje, você tem que ter tirado um CPF. Pessoalidade. O que é a pessoalidade? É da pessoa mesmo, né? Cada um tem a sua pessoalidade, cada um é de um jeito. Imagina aqui o padeiro, por exemplo. Por que eu vou contratar um padeiro? E tem que ser um padeiro bom, porque eu espero o quê? Que esse pão seja bom, que ele venda, né, no meu bairro. Então eu vou escolher alguém com capacidade de fazer um bom pão, alguém que eu saiba, né? Imagina que eu lanço uma vaga de emprego colocando assim, preciso de alguém que saiba fazer massa. Vai aparecer um padeiro? Vai. Mas e se aparecer um pedreiro também? Pedreiro também não sabe fazer massa? E aí? Quem que eu vou contratar? Se é para padaria, eu preciso do pedreiro, do padeiro. Se é para fazer construção, eu preciso do pedreiro, não do padeiro, né? Os dois sabem fazer massa, mas qual massa que eu vou precisar? Então a pessoalidade é muito importante. É daí que surge aquela ideia do seguinte: se você falta de trabalho, você pode mandar alguém no seu lugar? Imagina que você está na padaria, você é um padeiro. Você pode mandar o seu primo, que é pedreiro, no seu lugar? É daí que tem essa diferença, né? O empregador, ele quando contrata alguém, ele contrata aquela pessoa pelas características que ela tem, pelo currículo que ela tem. Então eu obedeço aí a pessoalidade. É aquela pessoa que eu contratei, é aquela pessoa que, pelo princípio da continuidade, eu espero que ela vai aparecer no dia seguinte para trabalhar. Não é simplesmente qualquer um, não é uma máquina que eu substituo. Então essa é uma característica do empregado, a pessoalidade. Outra característica é a subordinação. Mais uma palavra para você anotar aí no dicionário. O que é subordinação? É obedecer. O empregado deve obedecer às ordens do patrão, deve obedecer às ordens do empregador. No nosso exemplo aqui, o padeiro tem ali um cronograma, né, para poder trabalhar. Eu tenho que assar primeiro o pão de sal, ou primeiro o pão doce, enfim, né? Pensa isso aí para outras empresas, por exemplo. E se o padeiro chega e fala, hoje eu não quero fazer pão de sal nem pão de doce, quero fazer outra coisa, quero fazer bolo, só bolo. Vai ter só bolo nessa padaria. O empregado, ele deve seguir as ordens do empregador. Então essa é uma característica, a subordinação. O empregado tem que seguir as ordens daquele negócio. E aquele negócio é comandado por quem? Pelo empregador. Então essa é uma das características para ser empregado. Esse obedecer. É claro que esse obedecer tem que guardar o respeito. Não é porque o empregador manda ou comanda o negócio que pode ser de qualquer jeito, de qualquer forma. Tem que ter respeito. Onerosidade. O que é onerosidade? Onerosidade é basicamente o seguinte, é o dinheiro. Toda pessoa que trabalha numa relação entre empregado e empregador visa ganhar alguma coisa. Então, o empregado, quando ele começa a trabalhar, ele está entregando o quê? O seu trabalho, a sua força de trabalho ou até mesmo o seu pensamento, né? Um professor, por exemplo, trabalha levando o conhecimento. Ele entrega o conhecimento para a escola, para os alunos e recebe um pagamento. Então, é aqui essa característica, a onerosidade. Se não tiver onerosidade, eu sou empregado? Olha só, eu, Fábio, estou aqui nessa aula como empregado? Não. Por quê? Não tem onerosidade, eu não estou ganhando nada. O que eu estou fazendo aqui, dentro do Direito na Escola, dentro do nosso projeto social, é uma doação de conhecimento para vocês.
É um estímulo de conhecimento para a sociedade. Então eu não sou empregado. Por quê? Porque não tem onerosidade, eu não estou recebendo nada. Toda pessoa que trabalha no voluntariado, ela não recebe nada, então ela não é empregado. E o quinto elemento é a não eventualidade. O que seria a não eventualidade? Lembra da continuidade da relação do emprego? Significa o quê? Eu posso trabalhar o dia que eu quero? Só segunda-feira? Só segunda e quarta? Terça de manhã e sexta à tarde, porque aí sexta à tarde eu já termino no sextou e só apareço na outra terça. É desse jeito uma relação de emprego? Não. Uma relação de emprego é diária, é contínua. Então a não eventualidade é exatamente isso. Assim como o empregador sabe que segunda à noite você vai embora e volta terça e quarta e quinta e sexta e às vezes sábado, você tem essa obrigação. Se for uma coisa eventual, esporádica, eu vou o dia que eu quero, ou eu vou o dia que me chamam, não é uma relação de emprego. Você não está sendo empregado nessa relação. Aí tem um outro nome, tem que identificar até inclusive que relação é essa que você tem, que você aparece o dia que você quer e ele te chama o dia que ele precisa. Mas não é uma relação de emprego. Então olha só, 5 elementos para ser empregado. Pessoa física, pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade, ou seja, não é o dia que você quer. Conheceu as características do que é um empregado? Agora analisa aqui comigo nessas pessoas aqui. A empregada doméstica, não a diarista. Estou falando empregada doméstica. Ou a faxineira, por exemplo, do prédio, a faxineira da escola, de onde você vai e vê uma pessoa ali com uniforme. Ela é uma pessoa física? Qualquer outra pessoa que você pensar que é um empregado é pessoa física? Tem CPF? Tem. Tem pessoalidade? É aquela pessoa que foi contratada, que passou por uma entrevista, né, que teve ali analisado o seu currículo, viu que tem aquele curso X, aquele curso Y. Ela tem subordinação? Ela obedece às regras? Ela veste aquele uniforme? Ela chega naquele horário? Ela cumpre aquelas funções? Ela recebe um salário por isso? Ela troca, né, o seu trabalho pelo pagamento? E é uma coisa contínua, diária, né? Não é uma coisa assim eventual, é qualquer dia, qualquer hora. Então ela preencheu esses requisitos, ela é um empregado. Então essa é uma das figurinhas aí da relação que a gente tem tanto falado, que é a relação empregatícia. E aqui, trabalho ou emprego? Tem diferença trabalho ou emprego? Você acha que tem alguma diferença entre trabalhar, a relação de trabalho, e a relação de emprego, a relação empregatícia? Eu até comentei aqui que aquele que trabalha, mas não recebe, ele não é empregado. Então não é uma relação de emprego, é um voluntariado. Então o emprego, às vezes, pode se confundir com o trabalho, mas a gente tem que pensar que o conceito certo é: emprego é aquele que eu tenho esses elementos fáticos, esses elementos do empregado. Então tá aí a diferença. Olha essa famosinha aqui, ó. Se é emprego, tem que ter carteira de trabalho. Para você votar, qual que é o documento que você usa? Para você dirigir, qual que é o documento que você usa? E para você trabalhar, qual que é o documento que você tem que usar? A carteira de trabalho. Então, se é emprego, tem que ter carteira de trabalho. Se é voluntário, não tem carteira de trabalho. Pode até ter um contrato, mas não tem carteira de trabalho. Então é muito interessante a gente observar que o voluntariado, por exemplo, é um trabalho em conjunto de pessoas. Aqui, assim como o direito na escola, tem várias pessoas envolvidas, mas todas elas fazem por voluntariedade. Elas não têm carteira de trabalho. Já a relação de emprego tem que ter a carteira de trabalho. E aí? Agora é o nosso famoso empregador. É aquela pessoa, então, que emprega as pessoas, né? Quem é o empregador? Muitas vezes é o chefinho, né? É o chefe. Muitas vezes é o dono da empresa. Olha o conceito de empregador. Vamos ler junto. Empregador, pessoa física ou jurídica? Olha, já tem uma diferença. O que nós vimos que o empregado tem que ser? O primeiro elemento, pessoa física, só. Empregado é pessoa física. Agora, empregador, pessoa física, jurídica ou ente.
Então significa que para ser empregador, você pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, uma empresa. Um exemplo de empregador que é pessoa física. Você conhece alguém que tem empregada doméstica e que assina a carteira da empregada doméstica, que não é aquela diarista que só vai 2 dias na semana? Uma pessoa física assina a carteira de outra. Então essa pessoa física, ela é o empregador da outra pessoa física que tem a carteira. Então o empregador não é só empresa, pode ser uma pessoa física também. Continuando no conceito, ainda que sem personalidade, que contrata, assalaria, ou seja, paga o salário, lembra do elemento fático ou a característica, né, que para ser empregado tem que ter onerosidade, ou seja, tem que ter salário. Dirige por quê? Subordina, né, orienta, passa a orientação, tem a direção do negócio. A prestação pessoal, olha, prestação pessoal, é aquela pessoa, eu não quero outra. Eu contratei aquela empregada doméstica, de repente chega uma pessoa que eu nunca vi na minha casa. Mas eu contratei aquela pessoa, eu confio nela para entrar na minha casa, para mexer nas minhas coisas, para cuidar dos meus filhos. Então, prestação pessoal de serviços de uma pessoa física. Olha aí a pessoa física, olha o CPF aparecendo, assumindo os riscos do empreendimento econômico. Então, o empregador, ele tem essa característica. E viu que as características do empregado, elas conversam com a característica do empregador? E o empregador, ele tem a obrigação de quê? De dirigir um negócio e assumir o risco desse negócio. Ou seja, se eu quero ter uma loja, eu vou montar essa loja, vou ter os meus produtos, vou contratar meus vendedores e fazer esse negócio funcionar. E assumir ali o risco, né, dele dar certo ou dele dar errado, o que pode acontecer. E o jovem aprendiz, ele é empregado? Você já ouviu falar no jovem aprendiz? Você que está aí assistindo esse vídeo, aluno da Escola Estadual Caminho à Luz ou de qualquer outra escola que porventura está assistindo esse vídeo aí, pausa esse vídeo, manda para alguém que você conhece, que está aí nessa idade, acima de 16 anos, já querendo trabalhar e quer informações sobre como ser jovem aprendiz. É importante você saber dos direitos e deveres do jovem aprendiz e o que a lei fala sobre proteger o jovem aprendiz. Olha só, você conhece o Aprendiz, o programa O Aprendiz? Talvez não seja da sua época, eu assisti bastante esse programa. Mas vamos falar do jovem aprendiz. Quem é o jovem aprendiz? É uma forma de que o jovem, ele possa, além de estudar, também trabalhar. É uma forma já de permitir que os jovens possam se inserir no mercado de trabalho. Além de trabalhar e ganhar o seu dinheiro, também aprender coisas da vida, né? Responsabilidades, respeito, direitos e deveres. E óbvio que a lei não pode deixar de regulamentar isso, né? A lei não pode deixar de proteger e criar limites para ambas as partes. O jovem aprendiz, muitas vezes chamado de menor aprendiz, mas não necessariamente é menor aprendiz. O termo correto é jovem aprendiz. Você conhece algum jovem aprendiz que trabalha em alguma dessas empresas que são específicas de empregar essas pessoas? Olha, observa que todo jovem aprendiz tem essas características aqui. Primeiro, forma escrita. O contrato de trabalho com o jovem aprendiz tem que ser escrito, não pode ser só verbal, tem que ser escrito. Ele tem que ler ali as regras e esse contrato tem que ser arquivado. Justamente para quê? Para garantir o respeito à lei. Porque muitas vezes o jovem não sabe sobre os direitos e deveres. Ele não teve oportunidade de assistir essa aula, mas eu tenho certeza que ao final, você como jovem aprendiz já vai saber mais sobre os seus direitos e deveres. Então o contrato com o jovem aprendiz tem que ser escrito e ele tem que ser assinado pela empresa, pelo jovem, muitas vezes pela escola onde ele está trabalhando, quando ele está estudando. CTPS, ou seja, carteira de trabalho. O jovem aprendiz tem carteira de trabalho, ele tem que ter a carteira de trabalho e ela tem que ser assinada, justamente para garantir os direitos do jovem. E você já viu que, para ser empregado, né, a carteira de trabalho é o documento para se trabalhar. Então o jovem aprendiz já tem que ter tirado a sua carteira de trabalho. A idade para ser jovem aprendiz, ela começa aqui aos 14 anos e pode ir até os 24 anos.
Geralmente ela vai até os 18 anos e é por isso que muitas vezes você ouve falar que é menor aprendiz, porque já que a partir dos 18 você é maior, você deixa de ser jovem aprendiz porque você vira estagiário, você ingressa na faculdade ou você até consegue um emprego fixo, um emprego completo, com a jornada maior. Mas o contrato pode chegar até os 24 anos. Regra geral é até os 18, mas tem alguns casos que ele pode chegar até os 24 anos. Então você já aprendeu que não é só menor aprendiz, é jovem aprendiz. A escolaridade. Para ser jovem aprendiz, você tem que estar estudando. Você não precisa, não é só ser jovem, não é só ter 15, 16, 17 anos. Você tem que ser um jovem que está estudando. Por quê? A empresa, quando vai fazer o seu contrato escrito, ela quer saber em qual escola você está estudando. E para isso, você tem que comprovar que você está indo à escola, está matriculado em uma escola. Obrigatoriamente, você tem que estar inserido num programa de aprendizagem. Essas empresas específicas que trabalham empregando jovens aprendizes, elas criam um programa de aprendizagem. Significa que você, além de trabalhar, também tem que fazer alguns cursos ali dentro. Esses programas de aprendizagem muitas vezes viabilizam, trazem cursos para o jovem aprendiz de como se portar em uma reunião, de como escrever um e-mail, de como fazer o seu currículo. Esses cursos ajudam exatamente o jovem a se tornar um adulto com mais capacidade de que, aos 18 anos, ele consiga um emprego melhor, ele consiga mais oportunidades. É por isso que exigem que você esteja nesse programa de aprendizagem e que você esteja matriculado em uma escola, porque a ideia é formar um cidadão mais capaz, não só para trabalhar, mas também capaz no currículo, com base na aprendizagem. E a característica do contrato é de até 2 anos. Eu posso ser um jovem aprendiz que fiz um contrato escrito de 1 ano? Posso, porque o limite é até 2 anos. Terminei um contrato, posso fazer mais um de 1 ano com outra empresa? Posso. O contrato é de até 2 anos, respeitado a sua idade de 24 anos. Então essas são características aqui da relação de emprego para o jovem aprendiz. Se você já é um jovem aprendiz, observa se na sua vida, na sua rotina, seguiu esses passos aqui. Você tem carteira assinada? Você assinou um contrato de trabalho? Você teve que comprovar que você está matriculado em uma escola e essa empresa te viabiliza alguns cursos? Então você está num programa correto de jovem aprendiz. E se você ainda não está, mas sabe de alguém que está, pergunta para ele se está dessa maneira, se está fazendo correto. E se você não está, mas já tem essa idade aqui, acima de 14 anos, está passando da hora de você já buscar aqui em Belo Horizonte ou na cidade que você reside, de onde você está assistindo esse vídeo, quais são as empresas que têm os programas de aprendizagem e que viabilizam você trabalhar como jovem aprendiz. Olha, eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito e se você perguntar para quem já está, certamente essa pessoa vai te recomendar. Por quê? Você já recebe um salário pelo seu trabalho, é você que recebe um salário, você tem uma conta aberta no seu nome, então você aprende inclusive a administrar o seu salário. É muito interessante o programa de jovem aprendiz. E já é uma entrada, como empregado na sociedade. Quais são os direitos do empregado? Eu já falei da carteira de trabalho, Esse é um direito, é um dever, é uma obrigação do empregador, mas você também, como empregado, tem que cumprir e exigir esse direito. Para você trabalhar, você tem que tirar de uma carteira de trabalho. E você tem que levar essa carteira de trabalho para o seu empregador. Mesmo se ele não pedir, você tem que levar e exigir que ele assine. E se ele não assinar, você tem que pedir ele para assinar. E se ele não quiser assinar, está errado, está contra a lei. Esse é um direito do empregado e um dever também. Assim como é um direito do empregador assinar, é um dever do empregador assinar sua carteira de trabalho. Exames médicos de admissão e demissão, ou seja, para você entrar numa empresa, o empregador pede que você faça um exame, para saber se você está bem, se você está apto para fazer aquela função, tanto para a sua segurança quanto para a dele. E quando você sai da empresa, você faz um exame demissional, um novo exame para saber se você está saindo bem, se esse emprego não te causou nenhum dano. É um direito seu e do empregador
que você faça exame para entrar e exame para sair. Repouso semanal remunerado. Toda aquela pessoa que trabalha tem que descansar. E esse repouso semanal, ou seja, uma vez por semana, você tem que descansar. E esse dia que você descansa, você ganha por ele. Não é porque você está descansando, você não está trabalhando, que você não vai ganhar. Então, se você trabalha de segunda a sábado, geralmente você descansa no domingo. Agora, tem pessoas que trabalham nos finais de semana, né? O caixa do supermercado, às vezes trabalhou sábado e domingo. E aí esse repouso semanal dele vai ser durante a semana. A lei fala que esse repouso é preferencial aos domingos, mas não é obrigatório. Veja a diferença entre preferencial e obrigatório. Então, o empregado tem direito de descansar, mas o empregador pode dar esse descanso de acordo com o negócio dele, né? Se é um supermercado, se é uma farmácia, se é um negócio que funciona no final de semana, eu tenho que adequar o descanso do meu empregado, que é devido. E eu tenho que, na hora de calcular o salário no mês, aquele dia eu também tenho que pagar por ele. Salário pago até o 5º dia útil do mês. Até o salário, a lei fala que o empregado deve receber até o 5º dia útil do mês. O empregador pode trabalhar com outra data. Pode ser antes, não pode ser depois. Se ele passa do 5º dia útil, ele pode ser multado por isso. Ele pode dividir o salário também, ele pode pagar em 2 momentos durante o mês. Mas uma parcela, uma parte, tem que ser até o 5º dia útil. Por quê? Porque você, como empregado, tem as suas responsabilidades, tem as suas finanças, né? Tem as suas contas também para pagar. E às vezes você até tem um empregado, né? Imagina uma família que tem uma empregada doméstica. Eu sou empregado de uma empresa, eu tenho que receber para pagar o salário da minha empregada. Então, uma sequência. Então, por isso que o empregador não pode ficar ali cada dia pagando num dia. Ele tem que ter um limite. E se ele estiver fazendo isso fora dessa data, ele está fazendo errado. E aí o empregado tem o direito de buscar uma reparação na justiça, porque está errado. 13º salário. O ano tem quantos meses, pessoal? 12. Você trabalha 12 meses, então você recebe 12 salários, né? A lei fala que quando chegar no final do ano, você vai receber um 13º, ou seja, um mês a mais. Mas não tem mais mês para eu trabalhar, porque acabou, virou o ano, começa de novo. Mas a lei fala que você vai receber um 13º, ou seja, mais um salário, mesmo você não trabalhando. Lembra do princípio da proteção do empregado, aquele princípio lá atrás? Esse é o princípio que orienta, né, esse pagamento do 13º. Se você trabalhou durante um ano, ou seja, 12 meses, certinho, não faltou, não aconteceu nada de errado, você tem direito a receber um 13º, ou seja, mais um salário. E geralmente ele é pago no final do ano, né? Até porque final do ano vem Natal, vem Réveillon, início do ano tem despesa, né, com matrícula, tem despesas de PVA, IPTU. Então esse 13º ajuda muito o empregado a cuidar dessas despesas. Por isso que ele é muito importante e ajuda demais, né? Férias de 30 dias. Toda pessoa que trabalha durante a semana descansa um dia. E se você trabalha 12 meses, você descansa 30. A lei fala exatamente, se você trabalhou durante 12 meses, ou seja, um ano, você tem direito a descansar 30 dias. Por isso que há férias de 30 dias, né? Aí a gente fala férias de um mês, mas se a gente pensar em um mês, quem tira férias em fevereiro sai perdendo, né? Fevereiro tem 28, mas é 30 dias, então vai avançar um pouquinho para março. Então não é férias de um mês, é 30 dias. E esse acréscimo de 1/3 é porque você recebe, mesmo você não trabalhando, você vai ganhar o salário como se você estivesse trabalhando aquele mês, mais 1/3. Ou seja, você vai ganhar o seu salário mais um pedacinho, né? Mais 1/3 do que seria o seu salário. Previsão também da lei, previsão que é inspirada no quê? No princípio da proteção do empregado. Vale transporte com desconto máximo de até 6%. Se você chamou seu pai, sua avó, alguém mais velho que você para assistir esse vídeo, eles vão lembrar sobre esse tema do Vale Transporte. Por que eles vão lembrar desse tema do Vale Transporte? Porque teve um tempo na lei, pessoal, que o empregador ele só pagava o salário.
E o vale transporte, ou seja, o deslocamento, era por conta do empregado. Então imagine que você trabalhava num determinado bairro, você morava em um bairro e trabalhava em outro bairro. E o seu salário era um salário mínimo. E para você chegar no seu trabalho, você gastava ali 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. No passado, essa despesa tinha que sair do bolso do empregado. Então isso já diminuía muito o salário. A lei mudou. Óbvio, porque a sociedade mudou, a sociedade passou a questionar isso e hoje o empregador é que tem que pagar o seu vale transporte. Ou seja, se você pega ônibus, se você pega metrô, ele é que tem que pagar para você ir trabalhar. Só que para equilibrar essa situação, porque se para o empregado tirar do próprio bolso o transporte ficava pesado e agora o empregador é que tem que pagar, então ficou pesado para o empregador também. Como é que a gente vai equilibrar? Como é que a gente vai fazer uma média nisso? O empregador pode descontar do seu salário até 6%, ou seja, um pedacinho do seu salário ele desconta para poder pagar o vale transporte. Lembra do princípio da intangibilidade salarial? Ou seja, eu não posso descontar no salário só o que a lei permite? A lei permite que o empregador possa descontar um pedacinho do salário por conta do vale transporte. Agora, se você mora muito perto do seu trabalho, não precisa pegar ônibus, dá para ir a pé, é só você falar com ele. Não, eu não preciso de vale transporte. Então você não vai ter esse desconto. Você não vai receber o vale transporte, mas você também não vai ter esse desconto. Licença maternidade, olha só, esse também é um direito de todo trabalhador, todo empregado. Toda mulher que engravida ou adota, ela tem licença maternidade. Então não é só aquela mulher que gere a criança, né? Se for uma mulher que adotou uma criança, ela vai ter licença maternidade de 120 dias. Existem empresas que adotam um outro procedimento de acrescentar mais 2 meses na licença maternidade. Então pode ser que você conheça alguma empresa em que a mulher que foi gestante ou que adotou a criança ficou 6 meses de licença maternidade. A lei fala 4 meses e existem benefícios para aquelas empresas que acrescem, que dão mais 2 meses. A gestante, né, ou a mulher que adotou, que entrou em licença maternidade, continua recebendo o seu salário, agora é pago pelo governo, tá? O governo é que paga o salário nesse período dos 4 meses para ela poder ficar em casa e cuidar dos filhos. A licença paternidade, hoje ela é, né, de 5 dias, para algumas empresas podendo ser de 30 dias, para que o pai também possa ajudar no cuidado aí da nova família que está crescendo. Esses são alguns direitos trabalhistas. Eu posso te garantir que, pelo princípio da proteção, tem mais direitos trabalhistas que são muito importantes. Mas esses, para você que está começando na sua vida trabalhista, para você que aí é começando a ser jovem aprendiz ou até mesmo já tem um emprego, sem ser o jovem aprendiz, um emprego, um contrato de trabalho geral mais amplo, são direitos que você tem que conhecer e saber que você tem direitos e deveres também para cumprir enquanto empregado, enquanto empregador. E o empregador? Será que ele só tem deveres? Será que o empregador também não tem direitos? Porque eu falei muitos direitos do empregado, né? E são direitos muito fortes, direitos já aí há muitos anos que existem, direitos que foram conquistados com muita luta e que alteraram a lei depois de muita briga, muita luta, né? Para que eles virassem realidade. Mas e o empregador? Será que ele também não tem direitos? Sempre, tudo na lei é aquele exemplo da balança, né? Eu tenho 2 lados, eu tenho direitos e eu tenho deveres. E o empregador? Quais são os direitos do empregador? O empregador, enquanto ali dono do seu negócio, ele tem o poder diretivo, o poder de direção. Então é um poder geral, é um poder de organização. Ele vai criar o seu negócio e decidir como esse negócio vai funcionar. Qual que é o objetivo dele? Olha, a minha loja vende sapato. A outra loja vende sapato, vende roupa. A minha loja vende eletrônicos. E aí aquele monte de coisa, monte de eletroeletrônicos. Então isso é a escolha do empregador, é a escolha de quem está começando aquele negócio. É o poder diretivo, né? Ele é geral. Você escolhe como o seu negócio vai funcionar. O poder regulamentar. O que é o poder regulamentar? O empregador ele vai criar as regras do funcionamento.
Lembra daquele slide que tinha a senhora chamada Norma no nosso primeiro slide, na nossa primeira aula? Lembra que norma é diferente de lei? É aqui que entra a norma da empresa. É no poder regulamentar que o empregador cria a norma. Qual que pode ser a norma, por exemplo? Aqui a norma é usar uniforme. E o uniforme é camisa e calça. Ou não, aqui é só a camisa. Ou aqui o uniforme você pode usar de segunda a quinta, sexta não precisa de uniforme. Veja que isso é um direito do empregador exigir do empregado. E o empregado tem que cumprir isso. Então isso está aqui no poder regulamentar. Isso é lei? O que a lei fala sobre isso? A lei fala que o empregador pode escolher. Isso não está na lei, isso está na norma, e a norma é interna, a norma é local. O que a lei fala, obviamente, é que esse uniforme não pode ser algo vexatório, né? Eu não posso expor, não posso exigir, por exemplo, que você use uma roupa curta demais ou decotada demais, se for para mulheres, por exemplo, ou uma roupa que seja inadequada para o empregado homem. Eu tenho que guardar o padrão do quê? Do respeito. Mas o empregador tem esse direito. O poder fiscalizatório. O empregador pode fiscalizar o funcionário, pode fiscalizar o empregado. Ele pode verificar se você está trabalhando corretamente. Só que quais são os limites para isso? Será que eu posso instalar uma câmera no meu ambiente de trabalho? Posso. Mas eu posso instalar no banheiro para saber se meu empregado está usando mais ou menos água ou papel higiênico? Imagina se isso fosse acontecer. Eu posso fazer isso? Não, eu tenho esse limite, né? O poder fiscalizatório do empregador tem limites. Então eu posso fiscalizar, por exemplo, a entrada e saída, o ponto eletrônico, inclusive eu devo, né? Até para saber se você está chegando cedo ou tarde, se você está cumprindo a jornada certinho. Eu posso instalar câmera no meu ambiente de trabalho? Posso. É até uma questão de segurança, né? Para saber quem entrou, quem saiu, se ninguém roubou, se você não sofreu alguma coisa. Mas eu tenho limites. Eu posso, por exemplo, fiscalizar o e-mail que você usa. Hoje em dia é muito comum as empresas terem e-mails, terem páginas no Instagram, terem WhatsApp. Eu posso, enquanto empregador, fiscalizar? Posso, desde que seja da empresa. O seu e-mail pessoal, se você usa ele na empresa, eu não posso rastrear, eu não posso invadir o seu e-mail. Se eu não quero que você use, aí sim eu falo que você não pode usar. O empregador, por exemplo, pode proibir o empregado de ficar usando o celular no trabalho? O que vocês acham? Imagina que você está numa loja, chegou para comprar uma roupa e a vendedora está lá no WhatsApp, ou está lá no Instagram, ou está lá no TikTok, fazendo TikTok, e você vai esperando para ser atendido. O empregador pode chegar e proibir essa vendedora de ficar usando o celular durante o dia? Pode, porque é exatamente isso, ela precisa dar atenção ao consumidor, não é ficar ali fazendo TikTok o dia inteiro. Óbvio que se o TikTok é uma ferramenta hoje em dia de comércio, ok, né? Ele vai até estimular que ela faça stories ali das roupas, da coleção, mas ele vai administrar. Por quê? Ele tem esse poder de dirigir a empresa e naquele momento orientar. Agora eu quero que faça isso, agora eu quero que faça aquilo. Lembra que o empregado tem que ter subordinação, ele tem que obedecer o empregador? Então o empregador tem que orientar nesse momento. Então vejam que as coisas estão conectadas. Você já está conseguindo fazer essas ligações dos nossos conceitos e pensar na realidade? Imagina aí que o padeiro não está fazendo pão, está lá exatamente no telefone, está lá no Instagram, está lá fazendo stories. Então o empregador tem esse direito, né? Inclusive de fiscalizar ali pela câmera se de fato ele está fazendo o pão corretamente. Mas tudo tem limites, tudo tem que ter bom senso. E a lei e os princípios ajudam a gente a quê? A ter bom senso, a portar corretamente na sociedade. Falamos então da justiça do trabalho. Eu falei que se tiver coisa errada, né, se o empregador não assinar carteira, se ele não pagar seu salário na data certa, se ele instalar uma câmera onde não devia, isso tudo está errado, isso tudo está contra a lei. E onde é que você então, empregado, ou às vezes empregador, né, que viu o seu empregado fazendo alguma coisa errada, você vai resolver essa situação? Você vai chamar ele para conversar, vai descontar do salário dele?
Não, não pode, porque você já viu que o salário é intangível, não posso descontar a não ser o que a lei fala. E você, empregado, que viu uma coisa errada, chamou seu patrão para conversar, como é que você vai resolver essa situação? Vai bater nele? Também não vai, não pode, porque aí é agressão. Aí é direito penal, tema de outra aula. Foi criada a Justiça do Trabalho, inclusive nós vimos no início da aula, naquele histórico, né, evolutivo, no passar da história, a criação da Justiça do Trabalho. E o que a Justiça do Trabalho faz? Ela julga, ela analisa a lei trabalhista, analisa a realidade, ou seja, o que aconteceu que deu esse conflito entre empregado e empregador e ela aplica a lei. Então olha só, olha o conceito da Justiça do Trabalho, vamos ver juntos. Os empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar suas reclamações até o final. Então a Justiça do Trabalho, ela é para o empregado e ela é para o empregador. E essa palavrinha reclamar, elas vão exatamente reclamar que alguma coisa está errada, que alguma coisa foi feita errada ou não foi feita conforme a lei. Então a Justiça do Trabalho está ali para escutar qualquer problema que aconteceu nessa relação entre empregado e empregador. Você já ouviu falar em greve? O que é a greve? Olha o conceito. Vamos para o conceito de greve e a gente vai conversar o que seria a greve. Para fins desta lei, então a lei fala sobre greve, não é uma invenção. Hoje a greve está na lei. Considera-se legítimo o exercício do direito de greve. Então fazer greve é uma coisa que a lei permite. Fazer greve não é uma coisa contrária à lei. Então a lei permite o direito de greve. Greve é suspensão, coletiva ou temporária ou parcial da prestação pessoal de serviços a empregador. Então basicamente o que é uma greve? É você não trabalhar. É você interromper, parcial ou total, coletiva ou individual, a sua prestação de serviço pessoal. Lembra que empregado é pessoalidade? Então, posso fazer uma greve de um setor, de um departamento? Posso, porque aí é parcial da empresa. Posso fazer greve da empresa inteira? Posso, porque aí eu estou interrompendo essa prestação de serviço. E a lei permite isso. Óbvio que qual que é o intuito de se fazer uma greve? O que está por trás dessa paralisação? A ideia é o quê? É identificar alguma coisa que está errada e é por isso que essas pessoas que optam por fazer a greve, elas estão querendo provocar uma mudança do empregador ou uma mudança da lei. A greve, com o passar dos anos, a gente percebe que ela é um instrumento para identificar e manifestar uma insatisfação com algo que está acontecendo, ou com aquela relação de emprego, com aquele empregador, ou até mesmo com a própria lei. Só que, óbvio, eu não posso inventar hoje que eu vou fazer uma greve e amanhã eu paraliso o meu trabalho, paraliso a empresa que eu trabalho. A lei fala que a entidade patronal, ou seja, o patrão, o empregador, ele deve ser comunicado que a greve vai começar. Então, eu tenho que comunicar em 48 horas antes que eu vou fazer uma greve. Então, eu não posso, sexta-feira à noite, pensar o seguinte: segunda-feira a gente vai fazer uma greve, pessoal. E aí mando mensagem no grupo do WhatsApp, reúno todo mundo e segunda-feira a gente não trabalha. Aí eu tô contra a lei, porque olha só, para fins desta lei é legítimo o exercício da greve. Então, é legal fazer greve. Só que eu tenho que respeitar uns requisitos. Eu tenho que observar que eu tenho que comunicar ao meu patrão, ao meu empregador, que a gente quer fazer uma greve. Vai começar quarta-feira, que aí deu segunda e terça, 48 horas. Até porque, e se ele quiser conversar? E se ele então quiser entender e mediar essa situação? E aí não vai ter greve? Por que eu já preciso entrar de cara com a greve? Ou ele também vai cuidar de quê? De que essa greve não afete tanto a sociedade. Imagina que, vamos pegar o nosso exemplo da padaria, o padeiro queira fazer uma greve, e aí chega segunda-feira não tem pão. E eu que não tenho nada com aquilo, só queria comprar meu pão, e agora não tem pão, porque o padeiro fez greve porque ele está insatisfeito com o dono da padaria.
Eu que sou consumidor, eu que sou sociedade, vou acabar sofrendo com isso, né? Então por isso que a greve ela tem que guardar alguns requisitos e algumas ponderações. Um deles é a questão do prazo de anúncio, né? 48 horas, até para que a sociedade possa ser informada. Porque se você chamou alguém aí da sua família para assistir esse vídeo, você vai lembrar das nossas greves no passado do transporte coletivo. A gente tinha a notícia que ia entrar em greve daqui 2 dias e a gente já ficava apreensivo. E aí, de fato, quando os motoristas de ônibus faziam a greve, era um caos no nosso trânsito, porque faltavam ônibus. Os bancários também é um exemplo da greve, né? Anunciava-se a greve e os bancários faziam a greve. E aí a gente tinha aquela dificuldade de ir ao banco, de pagar as contas atrasavam, muitas empresas não cobravam os juros, porque isso afetava a sociedade. Então algumas greves, elas acabam causando, né, impactos, mas é legítimo o empregador fazer greve. Se ele respeitar, obviamente, a lei. Se ele não respeita, aí ele passa a ser o errado, aí ele perde esse direito. Bom, falamos aí então sobre direito do trabalho. Nessa aula você conheceu quem é o empregado, quem é o empregador, quais são as características do empregado, quais são as características do empregador. Nós falamos sobre o histórico do direito trabalhista aqui no Brasil, falamos sobre o direito de greve, né, que é um direito de todo empregado fazer a greve, desde que ele respeite os requisitos que a lei traz. Que mais falamos? Falamos sobre os direitos do empregador em relação ao seu negócio, né? Que ele tem o direito ali de acompanhar o seu empregado, de ditar suas normas internas. E aí, espero que você tenha aprendido sobre o direito trabalhista. E o ponto alto da nossa aula foi te falar sobre jovem aprendiz, as características que tem uma relação de trabalho, de emprego do jovem aprendiz. Eu te convido para seguir as redes sociais do projeto, a minha rede social, se você quiser entrar em contato comigo, a acessar o nosso canal no YouTube para ver mais vídeos do Direito na Escola, e eu aguardo seu comentário aí no YouTube ou na página onde você estiver assistindo esse vídeo para que a gente tenha uma melhoria no nosso trabalho e mais sugestões de tema. É isso aí, pessoal, um grande abraço!